A bioenergia, que é toda a energia derivada da biomassa, né, do lixo orgânico, de resíduos da agricultura e da pecuária, é um motivo natural. Nós temos a fonte de energia, é a essência da biomassa. Nós temos que produzir isso e consumir essa energia. Então é o motivo da discussão que nós temos hoje neste Congresso. Integração entre esses vários elos produtores de energia? O planejamento energético é uma atividade de governo, né? E cabe ao governo fazer a interação entre esses agentes todos, né? Então, a iniciativa privada, as instituições públicas, elas todas devem operar favoravelmente a construir esse ambiente próprio, a esse ambiente favorável à produção de energia renovável. É isso que a gente está precisando. Conversar entre eles é um motivo que daria para nós termos sucesso na obtenção de geração de energia renovável, de criação de empregos verdes, de consumo de energia renovável. Isso é uma forma de fazer a matriz energética se tornar menos dependente de derivados de petróleo. Acabamos de participar do primeiro Congresso de Bioenergia do Estado de Mato Grosso, promovido pela FAMATO, com apoio da AproSoja, do Senar, da UFMT, entre outros parceiros. A BIDES acompanhou esse debate na medida em que estamos inseridos na discussão do desenvolvimento sustentável em vários fóruns, tanto na UFMT, junto ao NIEP, Núcleo de Planejamento Energético, junto à Assembleia Legislativa, em câmaras setoriais e vários outros organismos em Mato Grosso. Antes de abordar a economia do agronegócio e a importância da bioenergia para o Estado, é importante contextualizarmos a situação macroeconômica do Brasil e a situação da economia mundial. Sabemos que, no momento, a economia brasileira ela é objeto de um escrutínio e de ações na busca da retomada do crescimento. Tivemos agora o traumático impeachment da ex-presidente Dilma e o atual presidente Michel Temer e sua equipe busca desenvolver ações. Já existem iniciativas na linha da retomada do crescimento econômico, tendo como foco, em primeiro lugar, o equilíbrio das finanças públicas, ou seja, a equacionar o déficit público, de modo que se empreste uma maior estabilidade no processo de desenvolvimento, porque sem estabilidade econômica, por parte do equilíbrio das contas públicas, no que se refere ao déficit, no que se refere à dívida pública, e as reformas necessárias para que isso aconteça, que é um grande debate nacional, que será bastante intenso e provavelmente traumático, no que tange principalmente à reforma do sistema previdenciário, que é um requisito fundamental para que a médio e longo prazo se tenha uma estabilidade fiscal, sem entrar no mérito dessa discussão, e a prospecção mundial de médio prazo e longo prazo, e no evento foi muito destacado pelos painelistas, pelos palestrantes, o crescimento populacional do mundo, que vai chegar em 2050 com provavelmente 9 bilhões de pessoas, teremos umas 2 bilhões de seres humanos, o que vai requerer um esforço muito grande para a produção de alimentos e outros bens necessários à melhoria de qualidade de vida e à sobrevivência da própria humanidade. Nesse aspecto foi bastante destacado, nesse primeiro Congresso de Bioenergia de Mato Grosso, o papel do Brasil no atendimento dessas demandas futuras de alimento, energia, matérias-primas, insumos, produtos para alimentar essa cadeia que virá, né? essa demanda que virá. Um outro ponto importante nessa equação é a questão do desenvolvimento sustentável,
representada pela recente assinatura e ratificação pelo Brasil das decisões da COP21, no que se refere às mudanças climáticas e todas as suas consequências em termos dos novos objetivos do desenvolvimento sustentável. O Brasil já tinha assumiu metas bastante audaciosas de redução de 37% até 2025 das emissões referentes ao ano 2005, chegando a 43% ao ano de 2030. Toda uma estratégia precisa ser pensada e repensada, porque essas metas não podem ser metas voluntaristas, simplesmente para, de uma forma marqueteira, demonstrar que o Brasil tem compromisso com a preservação dos biomas e, consequentemente, com o processo de desenvolvimento sustentável. É necessário dar números, dar forma para tudo isso, né? Acabamos de ter um exemplo que vai impactar tudo isso, que é a mudança de paradigma com a decisão do IBAMA de arquivar o processo de licenciamento das usinas do complexo. Nós estamos falando aqui de praticamente 1.800 megawatts, né? Ou mais, se considerar todas as usinas previstas, dentro da linha de que estamos suspendendo a tendência da construção de usinas, de grandes usinas hidrelétricas a fio d'água, usinas que não precisam de reservatórios grandes, que utilizam a corrente, como Belo Monte e como as duas usinas do complexo do Madeira, né? Que perfazem, esses dois complexos perfazem aproximadamente 17 mil megawatts, sendo que, pela natureza das usinas a fio d'água, teremos uma geração firme aí em torno de 7 ou 8 mil megawatts. Mas a retirada do complexo indica que aquele ciclo que se iniciou com as grandes usinas com reservatório, onde podemos citar aí o início com Furnas, depois Balbina e o grande reservatório de Sobradinho no Nordeste, e depois então, em nome de não se alagar grandes áreas para a preservação dos povos, a preservação dos biomas, menor impacto sobre a biodiversidade, passamos para as usinas a fio d'água. Só que esse ciclo agora se encerra, ou uma nova discussão se faz necessária, porque essa energia que não será gerada por essas usinas, essas futuras usinas previstas a fio d'água, terão que ser compensadas ou por energia térmica convencional, a gás natural, carvão, né? Ou energia nuclear, que hoje em dia está paralisada em função da Lava Jato e da indisponibilidade de recursos para se investir em novas usinas nucleares. Hoje se coloca em dúvida se a usina de Angra 3, que está já praticamente 60%, 70% de obras avançadas, será concluída. Isso está em suspenso, porque não há recurso. Há que se definir um novo modelo e há uma relutância muito grande por parte do governo federal em tocar nesse assunto. É um assunto tabu, não se quer mexer nisso, isso precisa ser esclarecido, até porque que não se quer rever esse modelo que não funciona mais. Não tem futuro mais energia nuclear no Brasil a partir do Estado. O Estado tem outras prioridades, nós estamos vivendo uma crise muito séria, há que se incorporar capital privado, tanto nacional como internacional. Para isso, mudanças importantes no modelo institucional desse setor terá que ser feito. Mas vamos nos dedicar aqui agora, então, à questão da economia do agronegócio. Isso é muito importante, hein? Dentro desse quadro que foi colocado. O agronegócio de Mato Grosso responde basicamente por 50% do PIB. Então, nesses 25 anos de evolução da nova fronteira agrícola, chegando no grande desenvolvimento agropecuário, com a migração de produtores de outra região do país, principalmente do sul do Brasil, chegamos a um ponto em que a nossa produção de grãos, a nossa produção agropecuária cresceu e hoje em dia é muito representativa, como foram os dados mostrados durante esse primeiro congresso, né?
a soja, o milho, o algodão, o girassol, o sorgo, né, são produtos que hoje estão na pauta, tanto para atender a necessidade do mercado interno como a necessidade do mercado externo. E hoje, inclusive, está colocada uma polêmica sobre a questão da taxação. Qual seria o sistema tributário para que essas riquezas também propiciem benefícios para a população pela via de serviços do Estado, e tanto na área de saúde, educação, cultura e principalmente na área de infraestrutura, para reverter em favor até do próprio desenvolvimento econômico na forma da estruturação, em forma da logística e dos sistemas necessários para escoamento de produção e fornecimento de energia. E Mato Grosso, o agronegócio em si, ele também tem que ser um setor dinâmico. Nós não podemos nos contentar com uma situação em que somente 4 ou 5 produtos na pauta responda pela economia. São culturas temporárias, ou seja, são culturas que se plantam em um ano, apesar de toda a evolução tecnológica. Nós precisamos pensar em avançar, né? Não podemos nos contentar com o estágio atual, mesmo por causa dos requisitos que nós apontamos aí em termos de demanda futura. E uma das questões que foi discutida no Congresso é a questão da agregação de valor. Como nós vamos intensificar a agregação de valor aos produtos primários que nós produzimos em grande escala. Só para se ter uma ideia, vamos falar aqui do caso da soja, que é o caso mais representativo. Mato Grosso processa 38% da sua soja, enquanto a média brasileira é de 50%. Bom, na crise econômica de 2008, o governo, através de medidas anticíclicas, favoreceu setores da indústria convencional, como a linha branca, que são os eletrodomésticos, os automóveis. Mas estudos da professora Cíntia Cabral da Costa e outros pesquisadores mostram, através de uma metodologia em que são aplicados choques de demanda em alguns segmentos, tanto agrícolas como não agrícolas, mostra que a resposta do setor agrícola em termos de impacto de geração de renda, geração de emprego e resultados econômicos, geram resultados superiores nas áreas agrícolas que nas áreas não agrícolas. Ou seja, se esses estudos estivessem disponíveis na época, em 2009, 2010, teríamos mais resultado na economia e talvez não tivéssemos entrado em crise, se esses benefícios fiscais, esses incentivos que foram dedicados a setores não agrícolas tivessem sido igualmente aplicados nos setores agropecuários, no agronegócio. Mas agora é tarde, temos que aproveitar esses estudos para direcionar quais seriam então as medidas para essa nova fase, em que teremos que realmente sair. Foi um dos pontos discutidos nesse seminário, foi exatamente, principalmente na questão da bioenergia, as novas demandas e as novas formas de atender essas demandas, principalmente pelo biodiesel, né? Tivemos agora em março, a ex-presidente Dilma ratificou a nova legislação que aumenta mandatoriamente a adição de biodiesel no diesel convencional, já a partir do ano que vem 8% e gradativamente 9% e 10%, podendo chegar a 15% somente a partir de uma resolução do Conselho Nacional de Energia. Então é um cenário favorável para se chegar aí um aumento de 1% nessa adição, corresponde a um aumento de 15% na demanda do óleo diesel. Então nós teremos aí uma verdadeira revolução se a cada ano nós agregarmos 15% nessa demanda, e precisamos saber se vamos ter condição de atender a isso. O que se sugere é um aumento, que foi uma das medidas sugeridas no Congresso, foi um aumento do processamento da soja, ou seja, da produção de farelo de soja, que tem como subproduto o óleo de soja, que é um insumo básico. Hoje 70% do biodiesel no Brasil
é produzida a partir da soja. Embora essa estrutura, essa matriz precisa ser revista, precisa ser discutida, porque a soja ela tem flutuações que derivam inclusive do mercado internacional. Caso o preço das commodities se eleve no mercado internacional, pode ser necessário que os produtores busquem um mercado mais atrativo e deixem de produzir para o mercado interno. Então é necessário que haja um equilíbrio nessa, e isso foram recomendações feitas no próprio Congresso. Outra questão importante é a diversificação da matriz de insumos, novas oleaginosas que possam ser integradas nessa matriz de produção do biodiesel e que tenham realmente condições reais de se transformar em culturas que alimentem a cadeia produtiva. Como nós dissemos, 70% vem da soja e é uma cultura temporária. Estamos estudando a BIDES em parceria com a Embrapa Agro-Silvo Pastoril de Sinop e com a UFMT e com o apoio da COP e o UFRJ, introduzir a palma de óleo, que é óleo de dendê, nessa matriz e a partir dos levantamentos feitos pela Embrapa, que demonstram no seu zoneamento econômico e ecológico que Mato Grosso detém grandes áreas, principalmente no norte de Mato Grosso, na parte oeste de Mato Grosso, nas proximidades de Campo Novo de Parecis e Tangará da Serra, em todos nós temos 33 municípios de Mato Grosso que têm 11 áreas propícias para a cultura da palma estão localizadas. E a palma tem a grande vantagem de ser uma cultura permanente, nós temos aí 25, 30 anos, que é um verdadeiro seguro para os produtores rurais, e essa cultura é propícia para a utilização da mão de obra da pequena e da média propriedade da agricultura familiar e, portanto, propícia para, inclusive, envolver os atuais assentamentos. E um segundo grande benefício é a possibilidade de recuperarmos as áreas degradadas, que é um objetivo do Programa Nacional de Agricultura. Então, isso é um vetor novo que precisa ser colocado em discussão em bases científicas, em bases sólidas do conhecimento. Então, o Congresso de Bioenergia, ele certamente é um grande avanço para Mato Grosso. Foi possível formar uma visão clara do papel da biomassa, das diversas biomassas. O professor Igor Dorideu, do NIEP, ele mostrou todos os potenciais, inclusive em termos de geração elétrica. Podemos chegar a até 150 megawatts de geração elétrica a partir da utilização da biomassa, das diversas biomassas como combustível, inclusive da palha, dos resíduos da cana, diversas outras palhas, diversos outros produtos, do arroz e outros produtos, outras biomassas, resíduos de madeira, inclusive o próprio biogás que pode ser produzido a partir de outras matérias orgânicas disponíveis no estado, resíduos de animais, etc. Então há um cenário positivo, para a questão da bioenergia em Mato Grosso. Não podemos ficar somente na constatação, é necessário sim que o governo do estado, a academia e os órgãos representativos dos setores produtivos se unam para um planejamento de médio e longo prazo, a partir do conhecimento, porque não podemos nos contentar somente com isso que está aí. Por exemplo, se nós aumentarmos o processamento simplesmente da soja, para a média nacional, isso equivale a agregar quase 3 bilhões e meio de reais nas receitas da soja. Se você somente aumenta de 15% para atingir a média nacional, equivaleria a um incremento de 3,5 bilhões e todos os desdobramentos em termos de geração de emprego e renda para Mato Grosso. Mas não podemos ficar somente na soja, nem no milho, nem no etanol de milho somente. Temos que agregar outros, diversificar a nossa matriz produtiva e sempre com foco na agregação de valor,
que é a tão sonhada terceira fase de industrialização de Mato Grosso. Foi uma experiência muito rica, o Congresso trouxe informações qualificadas que dão base, a partir da nova matriz energética de Mato Grosso, que está sendo elaborada pelo NIEP, temos então condições de projetar um futuro com planejamento, uma visão mais estratégica, considerando essas demandas futuras que estão colocadas, inclusive os objetivos de redução de emissão de CO2 oriundo dos compromissos do Brasil com a COP21.